Olá, esse é o Radar FIS e eu sou o Guilherme Carter e hoje eu tenho a satisfação de receber em nosso programa Arthur Vieira de Moraes, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais. Muito boa noite, Arthur. O Arthur ele é professor de finanças, consultor e apresentador do programa FIS na Exame. Eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação, Arthur, e eu queria já passar a palavra para você. Queria que você... Obviamente eu dei uma condensada aqui, os 20 anos, mais de 20 anos que você tem. Eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público, um pouco mais da sua trajetória até aqui, nesses 20 anos, se você puder. Pode usar o quanto tempo você quiser. Muito obrigado. Primeiro, obrigado eu. Muito legal participar aqui. Mais um espaço para a gente falar de fundo imobiliário, falar de investimento, trazer opiniões. Isso é super importante para todo mundo, né? Cara, eu não vou me alongar muito não, mas é isso aí. Eu comecei em 1999 como agente autônomo, mas era outro mundo, outro mercado. Ainda tinha pregão viva voz, sabe? Não tinha home broker, era outro mundo. E fui por 18 anos agente autônomo. O mercado foi se transformando bastante, vi essa mudança toda. Depois, no meio do caminho, eu comecei a dar aula. Gostava de dar aula, precisava de uma renda extra também, no meio de tanta crise, vindas e vindas do mercado, eu comecei a dar aula. E aí o bichinho me pegou. 2 bichinhos, no mercado financeiro e dar aula. E assim como o mercado se transforma, o mercado educacional também. A tal ponto que virou, né? A aula online já é presente, não é nem mais futuro. E com isso veio também um interesse pela comunicação e tal, e convites. Comecei a fazer programas de entrevista como esse na época que eu estava na Infomoney, hoje estou na Exame, e tudo acabou me preenchendo de uma maneira que hoje eu falo que eu sou um professor. Tudo que eu faço com a ideia de aprender e ensinar, né? Legal. Mas então com essa bagagem de mercado financeiro, depois fui estudar, fiz direito, depois fui estudar finanças e tal, e faço da comunicação ou da sala de aula tudo uma maneira de aprender e ensinar. Tá certo. Eu vou até agradecer de novo aí, acho que você serve como inspiração, né? A gente acompanhar a sua trajetória e tal. E eu queria que você falasse também para o nosso público, mas o que te chamou muito a atenção, né? Qual a característica desses investimentos, são os fundos imobiliários, que chamou muito a atenção à época, né? E na época que você começou, qual que era o cenário, né? Porque hoje a gente tem muito investidor, né? Sim. E naquela época era muito incipiente. Apesar de eu ter começado no mercado financeiro em 99, nessa época minha carteira era de investidores de ações. Né? Eu fui descobrir fundo imobiliário em 2010. Existia desde 93 pela lei e tal, eu fui descobrir que existia em 2010. E ainda assim, acho que era um mercado de uns 20 mil investidores, não muito mais do que isso. Era muito pouco mesmo. E o que me chamou a atenção foi o mercado imobiliário. Porque eu sempre, quando eu comecei a estudar um pouco mais de finanças, me interessar, era óbvio para mim que investir em imóvel era importante, mas eu, nascido e criado no mercado financeiro, eu não conseguia me interessar em fazer um negócio no mercado imobiliário. Sim. Porque, bolsa, cara, 2 cliques, 2 dias, na época eram 3 dias úteis depois. Né? Liquida a operação física financeiramente, você não tem medo de fazer essa operação. Você tem medo do resultado, se vai dar lucro ou prejuízo. Mas não aquela coisa básica de que, será que eu vou receber o que eu comprei? Sim. Né? E eu ficava pensando, como que as pessoas operam num mercado imobiliário, onde quem compra tem medo de não receber escritura, quem vende tem medo de não receber o dinheiro. Eu não conseguia entender isso. Né? Sim. Então eu sabia que era importante investir em imóvel, mas eu não tinha disposição de operar num mercado desregulado e tal, que é o mercado imobiliário. Quando eu descobri fundo imobiliário, eu falei, opa, aqui tem uma solução e tem um mercado que tem um potencial muito grande, eu quero me especializar nisso. E aí comecei a estudar, investir, né, para aprender de verdade, e aconteceu algo que eu acreditava que aconteceu, o mercado cresceu demais, né? Sim. Interrompido por crises, acho que a gente já podia ter tido esse tamanho muito antes, mas o mercado cresceu demais. Não aconteceu ainda algo que eu acredito que vai acontecer, que a gente ter mais brasileiros investindo em fundo imobiliário do que em ações. Sim. Porque esse mercado ele é muito mais plausível, mais fácil de entender e tal do que o mercado de ações. Mas se pensar sair de quando eu comecei uns 20 mil investidores para 1,5 milhão, já é um crescimento gigantesco e mostra o quanto a gente tem muito mais para andar, né? Sim, com certeza. Bom, acho que uma coisa que também muita gente quer saber é, quando você analisa fundos imobiliários, né, assim, como é que você faz
a seleção? Como é que o Arthur, né, como investidor, olha, que indicadores que ele vê, da onde ele começa? Sim. E... Eu sempre me interessei por fundo grande, cara. Eu não tenho interesse... Acho um desperdício, tendo opções de investir em fundos grandes bem diversificados, Sim. acho um desperdício escolher um fundo monoativo, monoinquilino e tal. Embora, ok, para quem pense o contrário. Então eu começo por tamanho. Depois, quando fui fazer mestrado, o meu objeto de pesquisa foi esse. Se o tamanho dos fundos era relevante e tal, e é relevante. Então, começo por fundo grande, bem diversificado, em patrimônio bom, bem diversificado. Depois, com o tempo, você vai aprendendo a conhecer os gestores. Isso é importante para mim também, né? Mas aí, acho que é um pouco de que você vai tendo experiência de vida também. Se você começa a achar, eu quero o melhor fundo imobiliário, eu quero o fundo imobiliário que tem os melhores imóveis, tal, esquece, isso não existe. Né? Não existe. Então, eu sempre falei que escolher um fundo imobiliário é que nem comprar um carro usado. Você não vai ter nenhum perfeito. Aí você vai lidando com as imperfeições, aquela que você topa pôr para dentro, aquela que não. E essas imperfeições você vai lidando com a diversificação da sua própria carteira. Então, não tem nada muito complicado. Fundos grandes que têm bons imóveis, não os melhores imóveis. Bons imóveis, bem diversificados, um fundo bem gerido. E aí, na hora de olhar para análise, o que pagar, o que não pagar, primeiro, eu não pago caro. Acho que isso é uma premissa de qualquer investimento. Com certeza. Não pagar caro. E a respeito do rendimento, eu me interesso olhar para a tendência futura daquele rendimento. E a tendência, não é detalhe, não é na vírgula. Você está pagando 0,72 ou para 0,74, tal, isso eu nem tento fazer essa conta. Mas qual é a tendência disso que está acontecendo agora? Eu olho o relatório gerencial, vejo lá os contratos de locação a vencer, coisa do tipo. Tende a aumentar, tende a manter ou tende a diminuir? Se tende a manter e a rentabilidade já me é satisfatória, beleza, eu posso entrar. Se tende a aumentar, maravilha. Se tende a diminuir, não tem razão para eu entrar no fundo agora. E se a gente pegar assim, você olhando setorialmente, você tem algum, vamos dizer preconceito, mas algum setor que você gosta mais ou gosta menos? E outra coisa, né? Vou te dar uma tarefa aqui para me dizer quais são os casos, se você puder citar, que você entrou e tomou porrada e quais que você se deu muito bem? Quais eu me dei muito bem, cara. Acho que fundo imobiliário é um negócio que é tão raro de... Eu me dei muito bem na pandemia. Eu fiz pequenas compras em valores, mas eu consegui comprar muito bem. Um foi o HGRU, eu não vou lembrar de cabeça os preços, tá? Mas HGRU, se não me engano, eu paguei uns 80 e poucos reais. Boa. E o outro foi o Vino, que eu também não me lembro o preço, mas foi muito, muito abaixo, assim. Isso foi na pandemia. Então, talvez exemplos dessa, que peguei um belo preço. Mas, em geral, até porque não tem tanta volatilidade em fundo imobiliário, não é muito aquele negócio que você pega e dá uma porrada no preço, né? De vez em quando você faz isso com uma ação e tal. Sim. Mas antes disso, você tinha me perguntado outra coisa. Setorialmente, se você tem algum preconceito, alguma coisa assim. Não, eu vou dizer que eu tenho né? predileção por tijolo. Eu acho que a graça do fundo imobiliário, né, é passar em frente ao imóvel, é aprender sobre imóvel. Mas eu tento não deixar essas emoções interferirem tanto nas minhas decisões. Então eu tenho papel, bastante até. Uns 30% da minha carteira eu já fundo de papel. Mas o que eu tenho tesão mesmo é de ter fundo de tijolo. De tijolo. Acho mais gostoso olhar isso. E o que você tomou? Uma paulada? Uma paulada? Eu posso te falar o que eu tomei uma paulada, que foi o HGBS. Comprei muito caro. Sim. E só me ferrei. Mas, enfim, né? A gente estava num ambiente diferente, né? Shopping estava se recuperando, 2019. Né? É até outra coisa que depois a gente pode voltar no tema. Mas se você lembrar aí o fundo que você tomou uma pancada... Um pouco antes da pandemia, estava tudo muito caro, né? Final de 2019. Sim. Deu aquela porrada no índice. Todo mundo achando que fundo imobiliário não caia nunca mais. Eu fui lá e vendi boa parte da minha carteira. E aí... Uma parte do dinheiro foi para renda fixa de verdade, uma outra parte eu falei, cara, vou colocar nos fundos de papel aqui, CDI tranquilo, que depois, a hora que cair, eu destroco. E aí, para não colocar tudo em KNCR, eu comprei uma parte em KNCR, a maior parte, e uma parte em SAD11. Cara, os dois caíram por causa da queda do CDI, mas o SAD11 parece que não volta nunca mais. O CDI já saiu de 2 para
11 praticamente, deve chegar essa semana. Sim. Ele vem aumentando, né? Vem aumentando devagarzinho, puro, né? mas uma velocidade muito menor. Sim. Então, acho que essa foi uma paulada, foi até recente, né? mas foi uma cacetada que eu tomei. Entendi. Agora, eu não esperava, né, que o CDI fosse para 2% ao ano. E isso fez com que os dois desvalorizassem, inclusive com que o rendimento ficasse muito pequeno. Mas aí eu não esperava que viesse a 2, mas que não ia ficar 2 por muito tempo, isso era claro. Sim. Então eu também não gerei a carteira, mantive lá. E agora também não é hora de vender, né? Vamos esperar. Com certeza. Inverter a tendência do CDI e depois eu destroco. O pessoal reclamou bastante, achou que o Campos Neto exagerou demais nos 2%. Agora está falando que ele exagerou demais para cima, mas na verdade o que a gente tem visto, na minha opinião, é que ele se antecipou. E o que estava preocupado era mais se Europa e Estados Unidos iam realmente fazer alguma coisa. Agora vão fazer, né? Mas a gente antecipou, a gente até brinca com muita gente e discuto isso, mas acho que a gente... Isso é difícil demais, né? Depois que passa, é muito fácil, Exato. né? Política monetária não é difícil, não é fácil de ser feita. E tem um negócio interessante, o Fed tinha um joguinho online. Não sei se você já viu isso. Não. Tinha um jogo do Fed mesmo, que eu até já algumas vezes falei para o pessoal do Banco Central, faz um negócio aqui. Então, eu usava isso em sala de aula, os alunos adoravam, era muito legal para ensinar basicamente política monetária. Bom, tiraram do ar. O Fed tirou o jogo do ar. Por quê? Eles colocaram uma explicação que, como era o jogo? Era a reunião do Fed. Então vinha a notícia, você tinha meta de inflação, lá tem meta de desemprego, e aí você estava fora da meta sempre e tinha que decidir o que fazer com a taxa de juro básica. Tá? Aí você mudava, aí vinha a notícia, a imprensa cornetava e tal, você mudava de novo até que vinha um breaking news, tá? Crise do petróleo, aí explodia preço para cima. Era muito legal para sentir na pele o que é aquelas reuniões, uma simulação. Tiraram do ar, dizendo assim, olha, a política monetária nos Estados Unidos hoje é muito mais do que simplesmente taxa de juros. Né? Então já é difícil em condições normais. Do jeito que virou esse mercado, que é muita dívida, né, os bancos centrais assumindo dívidas e tal, mais fácil de criticar do que está lá tomando decisão. Ia ter que adicionar o quantitative easing, ia ter que outras coisas, ia ficar muito difícil simular, né? Eu tinha também lá, quando eu estava na faculdade, lógico, mas era bolsa, era a Folha Invest, que era muito simulador. Legal. E tem um bem legal também, já que você falou em simulador, que é o da CME, para você operar índice lá fora, tem um simulador, e eu até recomendo o pessoal que quiser, que você vê a diversidade que você pode operar lá. Lá você pode abrir índice, vender petróleo, sei lá o que e tal. E eu acho que a gente devia começar a fazer aqui. Mas vamos falar de polêmica, Arthur. Afinal, né, vamos entrar no caso um pouco. Eu queria saber, né, a sua opinião. Né, e para quem não sabe, são poucos. Você é formado em Direito, é advogado. Então você é um cara gabaritado no juridiquês, mais do que nós. Eu queria entender a sua opinião sobre esse caso, né? Eu sei que está todo mundo falando, todo mundo tem opiniões divergentes, da CVM com a decisão sobre o fundo MXRF. E o que você achou da decisão? Se você puder explicar para um leigo, como você explicaria? E quais as implicações você acha para a indústria nesse momento? Lembrando que hoje a gente teve já a divulgação e aparentemente a vida continua. Não vi nenhuma mudança tão relevante na distribuição de rendimentos, né? Carter, cara, eu sou versado em direito, mas eu não sou um cara tão versado em contábeis. Essa é a grande dificuldade para entender isso, entendeu? Do ponto de vista jurídico, eu consigo explicar tranquilamente, em poucas palavras, de uma maneira simples. Mas o cerne ali do que está sendo discutido é a CVM dizendo que o fundo está contabilizando resultados errados e distribuindo mais do que deveria distribuir. Tá? Para que a gente conseguisse tomar um lado, a CVM está errada ou o BTG e XP estão errados, eu teria que ser capaz de abrir as demonstrações financeiras e julgar se, na minha opinião, a demonstração está correta ou não está correta. E eu não tenho conhecimento em contábeis para isso. Não tenho. Se tivesse, será que a gente seria capaz de ter as informações detalhadas? Né? Eu entrevistei o gestor, o Mazetti, eu perguntei, a CVM mostrei o papel, falei, a CVM está falando que o fundo teve prejuízo. Teve ou não teve? Ele falou, teve. Mas veja bem, desse prejuízo, uma parte é prejuízo de verdade, de CRI que deu pau, que não pagou, que deu default. Uma parte é meramente marcação a mercado, que é talvez a grande discussão do mercado, se está certo ou se está errado. E outra parte é aquela discussão toda que até hoje o mercado não tem um consenso de se eu contabilizo
a cada operação do CRI, caixa, o contábil e tal. Então, são 3 coisas diferentes que ficam condensadas numa linha de resultado. Então, primeiro, não conheço contábil o suficiente para julgar. Segundo, se conhecesse, talvez eu não teria como chegar ali e dividir operação por operação para tomar uma decisão. O que dá para a gente tentar comentar é, só o fato de ninguém ter entendido já não é um bom sinal. Já não é um bom sinal. E gerou uma dúvida no mercado que eu fico em dúvida se é um exagero ou não. Todo mundo está em dúvida se é um exagero ou não. Eu tenho a impressão que não é um exagero porque dos gestores com quem eu conversei, também eles estavam em dúvida. Sim. Agora divulgaram rendimento, todo mundo mantém do jeito que estava, já é um bom indicador para o mercado. Mas gerou uma dúvida se a marcação a mercado dos ativos influencia na apuração do lucro ou não. Porque ali, além da marcação, tinha, sei lá, default, que aí sim é um reconhecimento de prejuízo, vamos dizer assim. Isso. E tinha também a questão lá de como que cada administrador trata o IPCA ou o IGPM dentro de um CRI. Sim. Tá? E tem administrador que, por competência, reconhece, eu vou poder receber isso, não recebi ainda, vou receber, então já tenho dinheiro no caixa, eu distribuo antes. E tem administrador que fala, não, só, você tem direito a receber quando esse dinheiro entrar, pingar no seu caixa, então aí a gente distribui. Então tem essas 3 situações dentro daquele resultado, tá? Que a gente não consegue discernir. E agora, da decisão, uma parte do mercado, e eu estou na parte que também fiquei com essa dúvida, dá a impressão de que você tem que partir do resultado contábil, considerando nesse resultado contábil meramente a marcação ao mercado. Então, se eu sou um FOF e tenho cota de um fundo imobiliário que desvalorizou, eu não vendi, eu não tive prejuízo. Certo. Tá? Mas eu deveria contabilizar isso como prejuízo. Então, aí diminui meu resultado, diminui o que eu tenho a distribuir. Se eu sou um fundo de tijolo, tenho um imóvel, foi remarcado para baixo, eu deveria contabilizar como se fosse um prejuízo. Só que eu não vendi este imóvel, então ainda não tenho prejuízo. Mas seu entendimento é análogo, é similar ao de tijolo de recebíveis? É, marcação ao mercado. A diferença é como marca mercado cada tipo Mas de... isso a gente não pode falar, isso não é um absurdo? Tipo, aquele negócio é um absurdo, o de tijolo... Me parece ser um absurdo. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos ali alguns imóveis na física, né? Não via fundo imobiliário. Então, o inquilino, como é que a gente faz, né? na prática? Porque o imóvel pode desvalorizar. Se eu continuo você vai parar de receber o seu aluguel, assim, dá para fazer essa analogia ou não? Porque meio... É o que parece, né? Foi da forma com que ficou, por isso que o mercado ficou tão em dúvida. É um negócio que não parece razoável e não se espera da CVM uma decisão que não seja razoável. Por outro lado, esse lado advogado também, né? O advogado tem argumento para os dois lados. A CVM tem que decidir e ela parte de uma lei que é muito confusa. Porque na hora de falar sobre a distribuição de rendimento, a lei fala que o fundo tem que distribuir o lucro apurado sobre o regime de caixa, o que não existe na contabilidade. Sim. Tá? O lucro é apurado por regime de competência. Semestralmente e com base em balanço ou balancete do exercício. Sim. O exercício tem 12 meses. Então, o mercado nunca soube exatamente olhar para a lei e interpretar aquilo e falar, é assim que se faz. E a lei é de 93. Em 2014, a CVM soltou lá um ofício circular, falando, olha, de fato, o lucro que está escrito na lei não existe. Então, você vai partir do contábil e fazer ajustes com efeitos caixa. Tá? E agora, nessa decisão, a CVM fala, olha, eu continuo aplicando exatamente o que eu escrevi em 2014. BTG e XP falam, não, a CVM mudou a interpretação de 2014. Sim. Entendeu? E eu não sei quem está certo. Se a CVM que sempre falou a mesma coisa ou se a CVM nessa decisão mudou a sua interpretação. Às vezes, a gente tem lá um baita de um diretor da CVM votando que o cara é bom de macro e não é bom de micro. Sim. Tá? Ele pode não conhecer fundo de investimento imobiliário, que é uma coisa recente, que ficou relevante para o regulador olhar agora, que tem 1,5 milhão de pessoas. Talvez os caras tenham 40 anos de mercado, mas não tem muito interesse, muita experiência em fundo imobiliário. Mas ele tem que decidir.
Acho que ele estava preocupado antes era com o grande que tinha até mais 50%, né? Para ter isenção de rendimento, né? E acho que ficou por aí agora que reviveu um pouco. Então, é uma decisão, primeiro, decisão se cumpre, né? Não se discute Sim, e tal. sim. Nesse caso, cabe recurso e já entraram com recurso. Mas pode a CVM ter errado? Pode, e eu tenho a impressão que sim. Ela já errou? Já errou outras vezes, lógico, todo mundo erra. E eu costumo dizer que fundo imobiliário é a pedra no sapato do regulador. Justamente porque ele é muito específico, muito peculiar. Parece empresa, não é empresa. Parece imóvel, não é imóvel. Parece fundo 555 e não é fundo 555. Entendi. Então, ele é um bicho muito peculiar. Tá? Isso você encontra em artigos acadêmicos mundo afora. É uma classe de ativo única, que não se compara com as demais, embora tenha características de todas as outras. Sim. Então, na hora de regular, é a mesma coisa. Não adianta você falar, se isso vale para companhia aberta, faz igual para fundo imobiliário. Não é. Não vai dar certo. Uma companhia aberta não tem que distribuir 95% do lucro e não tem que distribuir a cada 6 meses. Então, faz sentido, ou seria um excesso de, né, porque eu gosto muito de fundo imobiliário, falar, não, o fundo imobiliário tem que apurar lucro diferente do que uma empresa. Alguém pode estar assistindo e falar, esse cara está viajando, lucro é lucro. Opa, só que a implicação de uma empresa ter lucro é completamente diferente da implicação de um fundo imobiliário ter lucro. Ela tem que distribuir, mas ela tem uma liberdade gigantesca para distribuir. E o administrador do fundo imobiliário não. Tem que distribuir 95%, tem que distribuir a cada 6 meses. Entendeu? Então, como eu cumpro a regra de distribuir a cada 6 meses, se é que é isso que a CVM decidiu, se eu tenho que esperar fechar o exercício de 12 para apurar se eu tive um lucro contábil ou não. O lucro caixa, ele tem noção de quanto entra. Mas tem que esperar para saber a quanto foi reavaliado os meus ativos, para saber em dezembro se o que eu distribuí em junho estava certo ou estava errado. Fica inexequível. Então, a minha opinião, se eu entendi a decisão, é que a CVM errou. E pode ser que ela reveja isso no recurso. E até, assim, teve muita gente que ficou com a dúvida de que, no caso negativo, vamos supor do tijolo, né, reavaliou, vamos supor um tijolo, um fundo que tem 10 milhões de patrimônio, reavaliou negativo 1 milhão. Então você tem um lucro ali negativo, esse prejuízo, e de receita já o net 1 milhão. Então dá um net zero ali. Ou seja, ele não pode distribuir. Né? O caso contrário, também tem muita gente que ficou com dúvida, foi, e se ele tiver 1 milhão de reavaliação positiva e tiver mais 1 milhão de caixa? Essa parte do lucro contábil, ela não necessariamente tem que entrar. Sim. Porque senão o absurdo dele ter que distribuir o que ele não tem, porque não tem efeito caixa. Né? Então teve muita gente também ficou com essa dúvida, mas já tem alguns esclarecimentos com isso. Agora, Arthur, quando a gente, e eu parto desse pressuposto de que a CVM está do lado para defender o menor, né? Os cotistas, no caso ali. E tanto é que a CVM decide, muitas vezes, se você pode comprar ou não, dependendo do investidor que você é, um ativo. Ela regula quem pode trabalhar ou não. Ela cobra por isso, inclusive, para quem quer trabalhar. O que você achou, né? E a gente tem visto muito na indústria de fundos, que é o problema, né? E é outro tema que eu vou entrar, é outro tema polêmico, que é emissão abaixo do valor patrimonial. Que os fundos, eles, às vezes, têm um ativo bom de tijolo, os fundos de tijolos, que eles faz sentido até ele fazer, porque é o mercado, está lá, está negociando abaixo do patrimonial, não tem o que fazer, mas o ativo vai gerar muito mais valor, né, para o fundo do que... E ele tem, obviamente, primeiro a concorrência, ele não pode chegar lá e falar o ativo no fato relevante, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque, segundo alguns gestores, ele não pode dar muito insight do que ele está comprando ali, por conta de comunicação. Então, ele já tem um problema de comunicação. Ele tem um contrato, inclusive, se comprometendo a manter sigilo da operação. Exatamente. Com o vendedor do imóvel. Então, o que você acha, assim, dessa volta no mundo, porque é um problema a comunicação, o que você acha da CVM depois que o fundo lançou a nota do fato relevante, ela simplesmente faz um comunicado que também já deixa com muita dúvida, sendo que ela em teoria, ela está do lado do menor. Qual que você acha que deveria ser a postura dela? O fato relevante foi do resultado de um processo administrativo. Sim. Então você tem o regulador aqui, um monte de advogado aqui, e se entendendo em juridiquês, e tem que ser em juridiquês nesse caso. Lógico. Muito específico. Então o fato relevante foi para dar visibilidade ao mercado, tem uma decisão,
e essa decisão é parcialmente favorável ao fundo, parcialmente desfavorável. Sim. Certo? O recurso foi parcialmente provido e parcialmente negado. Então, até aí, o MXRF cumpriu a obrigação de soltar o fato relevante. Daí gerou uma baita dúvida no mercado. Hoje, com esse negócio de internet, dos canais, das redes digitais, tal, essa dúvida reverberou pra caramba. Né? Um monte de live até hoje, todo mundo fazendo live e tal. O investidor entrando em contato com a CVM, gestores entrando em contato com a CVM, deu uma enxurrada de gente pedindo para a CVM se esclarecer. Então, eles soltaram uma nota de esclarecimento. Não tem a menor obrigação de fazer isso, mas soltaram. Já que soltaram, a nota de esclarecimento não podia ter sido mais jornalística. Basicamente, ela repetiu o juridiquês em 2, 3 linhas. Pareceu o Mestre dos Magos, né? Quem assistia a Caverna dos Dragões. O cara vai lá, joga um enigma e fala, mas então... Já era. Já sumiu. Embora, já sumiu. Então, ela não precisava ter soltado a nota de esclarecimento. Já que soltou, podia ter buscado esclarecer. Por exemplo, lá fala lá, pode-se aplicar, o caso é do MXRF, mas pode-se aplicar a fundos que estejam na mesma situação. Qual é a mesma situação? Entendeu? Sim, exato. Então, faltou ali, já que ia esclarecer, que esclarecesse mais. Né? Então, em outras palavras, assim, só para o pessoal que acompanha a gente entender, né? Palavras de Arthur, a CVM é como o mestre dos magos. Ela vem, fala um monte de coisa que ninguém entende e depois some e você continua perdido, é isso? Tá bom. Depois amanhã tá lá no... Melhor do que a Receita Federal, que nem aparece. Que nem aparece. Vai estar amanhã no headline. Né? Arthur Vieira demais, brincadeira. Ó, em defesa da CVM, cara, ela tem que se basear na lei e a lei é confusa pra caramba. Né? Pra tomar essa decisão. Exato. E puxando esse gancho, qual que é a mensagem que você tem para esse investidor que hoje está perdido e tentando entender como que ele encontra essa informação de que o caso dos outros fundos que ele tem poder se enquadrar também no que é o MXRF? Cara, então, se ninguém sabe exatamente, não sei se ninguém sabe, tá? Mas a maioria das pessoas, e eu não entendi exatamente qual é o foco da questão do MXRF. É porque ele tinha prejuízo? Ou é porque ele teve lucro e distribuiu mais do que o lucro? E é porque, então, por exemplo, quando eu perguntei lá para o gestor, mas tinha prejuízo, a CVM mostra prejuízo. A forma com que a CVM contabilizou é diferente com a forma que vocês contabilizaram? E eu acredito que possa ser. Tá? Então, se a gente não sabe exatamente qual é o foco da coisa, como que eu vou imaginar quais outros fundos eu posso comparar? É como se falasse assim, olha, gente que estiver em situação similar à do Carter pode estar implicado. Bom, você tem barba, eu tenho barba. Mas você tem olho claro, eu tenho olho castanho. Então, eu não sei qual é a situação específica do Carter que eu tenho para comparar comigo. Então, cara, eu não sei. Talvez a primeira vez que aparece um fato que me deixa uma dúvida tão grande que acho que não tem muito o que ficar falando. Né? Se não esperar, já que tem uma próxima decisão, já houve um recurso, esperar que uma próxima decisão a coisa fique esclarecida. O que dá para entender é o seguinte, o que sai de bom dessa situação? A próxima decisão é definitiva e ela elimina uma dúvida. Tomara que ela seja benéfica no ponto de vista de manter a previsibilidade da renda, manter a harmonia da distribuição de renda e ainda dar um pouco, né, dar mais direcionamento de como todo mundo deve calcular e apurar esse lucro. Agora, se ela gerar toda aquela imprevisibilidade da distribuição da renda que eu falei, a única coisa é, agora você sabe, todo mundo sabe como calcula, não tem mais dúvida sobre isso. Mas ela pode mudar muito a característica desse investimento. Ficar muito mais parecido com investir em ações, por exemplo, do que é hoje investir em fundo imobiliário. Certo. Então a mensagem é que o investidor, como cabe recurso, e os fundos imobiliários hoje distribuíram tudo aguardar, igual, aguardar o posicionamento dos administradores e aguardar a próxima decisão da CVM. E haja live, né? Haja live sobre o tema. Beleza. Eu te perguntar também, em 2020 a gente teve lá, e era uma coisa, eu sei que você já desde 99, então você viveu o subprime, que também tivemos alguns circuit breakers, só que em 2020 a gente teve, e o mercado estava crescendo muito.
Então, como foi para você lidar, né? Porque você tem muito aluno, você tem muito, Sim. você também, enfim, não só na faculdade que você dá aula, mas também nos cursos online que você ministra e também os influenciadores, né? E tal, Desculpa, os pessoal que se segue. Como é que você lidou, né? Qual foi a mensagem que você deu? Olha, foi a primeira vez então que eu peguei uma série de circuit breakers que eu não era agente autônomo. Das outras vezes, o que acontecia? O telefone toca, cara, toca. Você tem que repetir a mesma mensagem, Sim. né? Não, calma, fica tranquilo, a empresa não está derretendo, o mundo não vai acabar e tal. Acho que não é hora de vender assim, só venda se você não estiver conseguindo dormir, aquela coisa toda. E eu, assim, na fase boa, né, era eu, meu pai e meu irmão trabalhando. Na fase boa, cara, a gente chegou a ter um pouco mais do que 100 clientes. Legal. Então tinha um limite, o telefone ia tocar 110 vezes. Né? Agora, ligar diretamente para mim quase ninguém ligou. Mas ao mesmo tempo, pô, eu sabia que tinha milhares de pessoas que me seguem nas redes sociais e que esperavam... Muito mais do que 100, né? Muito mais do que 100. Não é aquela pessoa que você conhece, que você conversa Sim. todo dia, né? Você acaba tendo uma relação de amizade, muitas vezes com o cliente. Sim. Conhece o íntimo do cara, que é a relação dele com o dinheiro, né? Então não é uma pessoa que eu tenho contato e tal, mas pô, sabia que as pessoas esperavam ouvir alguma opinião, alguma coisa. E eu tentei, então, ajudar bastante a acalmar as pessoas. Fiz bastante live pelo Instagram, que é coisa que eu faço pouco, de entrar ao vivo, essas coisas assim. E alguns vídeos para o meu canal do YouTube. Acredito que tenha conseguido acalmar bastante gente. Me deu uma ideia que eu achei que foi muito legal na época. Peguei uma foto do Coliseu. O Coliseu deve ter milhares de anos, aquele imóvel, né? Sim. E está lá gerando renda até hoje. Já passou por pandemia, guerra, tudo que você possa imaginar, e está lá gerando renda, né? Então, nessas horas é tentar ser didático mesmo, colocar a experiência de mercado e o didatismo para tentar acalmar as pessoas. Né? Tá certo. O tijolo não quebra. Não quebra. É boa. E outro tema, eu já vou perguntar direto aí, o que você acha da emissão abaixo do valor patrimonial, né? Ó, teoricamente eu não sou contra, acho que não é porque veio abaixo uma emissão abaixo Sim. do patrimonial que ela vai ser ruim, mas entre teoria e realidade a gente, né, tem que ver na prática a coisa acontecer. Então, se ela veio abaixo do patrimonial, pouco abaixo do patrimonial, digamos, ela vem, sei lá, 5% abaixo do patrimonial, e eu vou comprar um ativo que eu acredito que eu estou comprando 10% abaixo do que ele vale, 10 a conta fecha, certo? Tem um desconto de 5 aqui, mas eu vou conseguir um desconto de 10 aqui, Sim. então ok, valeu a pena, funcionou. Não acho que seja um negócio sem tanta importância, mas eu acho que se dá importância demais a isso, do Sim. ponto de vista de, vai diluir o cotista, forçar o cara a comprar, ou o cotista que acha muito importante ser diluído. Eu participo muito pouco de emissões dos fundos que eu tenho, se está acima, abaixo do patrimônio, eu participo muito pouco. Eu compro quando eu estou a fim de comprar. Vamos pensar que eu vou ser diluído. Tem cotas do KNR11, o fundo tem 5 bilhões. Eu tenho 0,00013% do patrimônio do fundo. Se vier uma emissão for diluindo, eu passo a ter 0,00011% do fundo. Dou na minha vida. Entendeu? Agora, se você tem 5% do fundo e vai passar a ter 3,5%, mudou muito na sua vida. Sim. Porque você convocava uma assembleia, agora não convoca mais. Exatamente. Tá? Então não é que... né, o mundo não é só a minha posição como cotista. Agora, em relação a se é tão importante eu não poder ser diluído, fundo é negociado em bolsa, cara, vai lá e compra. Não é? Sim. Compra quantas cotas você quiser. Eu vou ter direito a, sei lá, 10% de direito de preferência. No mercado secundário eu posso comprar 10, 15, 20, 200% a minha posição. Então, não é que não seja importante essa discussão. O ideal é que não tenha emissão abaixo do valor patrimonial, mas eu acho que ela é supervalorizada. E, principalmente, quando é o caso do direito de preferência, você já é cotista do fundo. Então, você se encontra numa situação em que você é vendedor e comprador ao mesmo tempo. Comprador quer comprar barato, vendedor quer vender caro. Sim. Entendeu? A emissão acima do patrimonial é boa para quem está captando dinheiro. Sim. Boa para quem está vendendo a cota, porque está vendendo caro. Acima do preço de tabela, vamos dizer assim, que seria o valor patrimonial. Tá? Mas para quem vai comprar, não é bom comprar caro. Não, lógico que não. Ninguém quer fazer isso. Agora, quando ela vem abaixo do patrimonial, o vendedor está vendendo barato e o comprador está comprando barato.
Então é ruim para quem vende e bom para quem compra. Se você está nas duas pontas dessa operação, o que é bom? Né? Então o ideal é que ela esteja próximo do valor patrimonial. O ideal, não gera discussão, não tem impacto da diluição, assim. Sim. Mas eu acho super avaliada essa discussão. Não acho o fim do mundo um fundo emitir abaixo do valor patrimonial se o que ele pegar, né, o que ele fizer com o dinheiro for bom para o fundo. Se ele emitir acima do patrimonial e comprar um monte de porcaria... Aí sim, ele tem que ser penalizado. Né? Tem um histórico aí. Mais importante saber o que ele vai fazer com o dinheiro do que a maneira com que ele captou o dinheiro. E mais, cada vez crescendo a utilização da alavancagem. A alavancagem é uma captação de recursos de terceiros, que não passa pelo crivo do mercado de exerce ou não exerce, concorda ou não concorda. O administrador só reporta. Sim. Comprei um imóvel, tomei uma dívida IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Se a dívida foi cara, é como se ele tivesse emitido abaixo do patrimonial. Não fui diluído na minha quantidade de cotas, mas entrou uma dívida cara em meu nome, vamos dizer assim, né, como cotista. Então isso é tão importante de ser discutido quanto a emissão. Essa polêmica a gente não vai entrar hoje, mas provavelmente, como os fundos estão fazendo muito isso, em algum momento pode ser que o regulador também caia em cima falando alguma coisa e tal. Pode ser aí antecipando uma nova crise. Falta um pouco de direcionamento. Sabe? O regulador, cara, imagina um árbitro de futebol. O cara tá lá num jogo da FIFA. Quem escreveu a regra foi a FIFA, certo? E o árbitro é um representante da FIFA. Sim. E quando ele vai bem, ele não aparece. Não é isso? Lógico. Você tem de cada um dos lados, você tem um time tentando ser mais criativo que o outro, inventar jogadas diferentes. Tal. Isso é o mercado financeiro. Os gestores, 2 fundos imobiliários e tal, mas um quer ter um estilo diferente, tentar ganhar mais dinheiro aqui, o outro ali e tal. Desde que esteja dentro das regras, maravilha. Quanto mais clara as regras, melhor para todo mundo. Com clara, certeza. não precisa ser fechado, precisa ser claro. Então o regulador ele tem um papel importante no mercado, que é definir bem as regras e fiscalizar se todo mundo está dentro minimamente dessas Com certeza. regras. Tá? Então, nesse sentido, ótimo, a CVM vai ser sempre importante. Agora, se o árbitro aparece mais do que o jogador, aí não é bom para o futebol e também, se o regulador aparece demais, ele acaba travando o mercado, né? Causando insegurança jurídica, não ao contrário. Eu acho que é uma característica não. É só pegar a Constituição brasileira e americana, você vai entender. Tenta ser muito, né, uma coisa que é infindável, com todos os detalhes do mundo. Algumas coisas acabam sendo impraticáveis. Isso. E o pior de tudo, mas não exagerando, é não tem enforcement em nada. Né? Um É. monte de regra, mas ninguém... Por isso que acaba tendo a lei que pega e a lei que não pega. Exato. Né? Tanta lei, tanto detalhe e tal, e tanto pouco mão, né, braço para o enforcement, para fazer cumprir, que pega o que a gente quer que pegue e tem coisas que não pega. Exato. E esse ano, eu, na verdade, tive a oportunidade de conhecer mais, ali, conversar, já te conheci há muito tempo, foi no GRI. Sim. E eu queria saber a sua opinião, assim, o que você achou do evento e o que você sentiu da... Na verdade, a gente não teve nada sobre shopping, né? Será que foi uma coisa de propósito? Faltou, né? Faltou. Uma vez falei com... Estou falando uma vez, falei, é um curso feito para Ambima, esse curso é gratuito, modéstia à parte está legal pra caramba, só ele só não está no ar ainda. Você é o seu curso, né? Cara, eu sou o mediador do curso. Sim, a ideia do curso é ser muito prática. Então a gente definiu lá 6 aulas, cada aula tinha um tema específico, inclusive emissão. Sim. Tá? E tinha 2 profissionais, não necessariamente apenas gestores, mas profissionais de gestoras. Tá? Então, um tema e 2 profissionais por aula, e eu fazendo a mediação pela Ambima. Sim. Teve uma galera que já assistiu esse curso ao vivo, então ajudou bastante, mandando dúvida e tal, não sei o quê. Depois, agora que ele foi todo gravado, então passa por uma edição só para tirar coisas que não precisam estar lá. Não conteúdo, tá? Mas uma coisa ou outra. E em 2022 ele sai gratuitamente esse curso. Mas eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa com você na Ambima ali e já estava aberto. Tem um curso de fundo imobiliário básico. Tá, e fez tanto sucesso esse curso que a Ambima resolveu dar mais um passo, fazer um curso mais aprofundado. Sim. E aí agora a gente fez nesse modelo com os administradores. Então eu tive gestores e tal, tive muita oportunidade de perguntar e de captar essas respostas.
inclusive sobre de emissão abaixo do valor patrimonial, uma coisa Legal. assim, né? E um deles, perguntei assim, sobre lives. Vocês conseguem hoje ter uma política? Porque se vocês forem participar de live em todo o canal que alguém te chamar, você não vai mais fazer gestão de fundo imobiliário. Sim, né? sim. E teve uma resposta que foi legal, que é o seguinte, a gente procura participar, falar quando tem algo para falar, quando é relevante, tá? Quando é preciso falar com o mercado, e tem que ser consistente. Falar quando a coisa é boa, falar quando a coisa é ruim. Né? Então, poderia ter tido um painel de shoppings no GRI. Seria importante ter tido um painel de shoppings no GRI. Lógico que eu sei que se eu tivesse que estar nesse painel, eu ia estar numa roubada, porque Sim. afinal de contas, não é tentar jogar para debaixo do tapete um negócio, um setor que está indo mal, não é isso. É que nem o caso do MXRF, é não saber o que responder, Sim. dado o tamanho da incerteza. Né? Mas um evento voltado para o investidor de varejo, é importante tentar dar uma luz, porque às vezes o cara que é profissional, que tem muita prática daquilo, parece muito básico o que ele está falando, mas para uma pessoa com menos experiência pode ser uma grande luz, né? Ouvir uma coisa básica. Então, concordo que faltou. Mas, em geral, o evento foi muito bom e ele é muito bom, né? Ele vem crescendo demais. A gente conhece muita gente, aprende sempre sobre mercado. Agora, com as fintechs, tantos entrantes, eu medi um painel de mercado residencial. Pô, tinha fundo imobiliário, tinha fintech lá, né, que é financiada por fundo imobiliário. Sim. Fintech não, né, mas uma startup, uma empresa de tecnologia do mercado imobiliário. Então, para o GRI em si, esse evento não é tão importante para eles. Né? O GRI é uma empresa que atua no mundo inteiro e que vende principalmente o networking. Sim. Cara, você vai encontrar o CEO da empresa tal e tal, não sei o que, ele vende principalmente isso. Então, ela é uma empresa B2B, né? Uma empresa não é voltada para o varejo. Então, o GRI, fundos imobiliários, não é tão importante para o GRI quanto o GRI é importante para o mercado de fundo imobiliário. Sim. Né? Então, é sempre bom que ele aconteça e ganhe espaço, como vem acontecendo. Bom, essa versão é de... Eu ia na de 2020, aí teve toda aquela... Eu acho que teve, né? Presencial 2020, se eu não me engano, mas... Em 2021 ainda acho que foi um pouco pequeno, né? Até te perguntei, mas nas outras que você veio foi uma coisa maior e tal, ou realmente naquele... Ele vem crescendo, né, cara? Ele começou em 2018, foi num espaço menorzinho, depois 2019 já cresceu, 2020 eles fizeram num espaço bem menor e bastante espaçado. Sim. E pela primeira vez fizeram online concomitantemente. Tinha 3 mil pessoas assistindo online em 2020. Inclusive eu. Inclusive você. E aí em 2021 tinha bastante gente lá, mas eles pegaram um lugar muito grande e deixaram muito espaçado. Ficou... Então tinha bastante gente vendo online, mas tinha muito mais gente presencial do que teve no ano anterior, né? Eu acho que sim, vem crescendo. Agora, o varejo, ele responde muito também ao mercado. Sim. E como em 2021 foi um ano de queda das cotas, naturalmente diminui faz o GRI criptomoeda e lotar a sala. Aí vai lotar, realmente. E, Arthur, esse é um ano de eleição, Sim. Né? Você até me disse que esse ano vai renovar um estudo que você já faz há algum tempo. Primeiro eu queria que você contasse um pouco do estudo, depois eu vou pedir para você dar um panorama aí sobre a volatilidade dos fundos imobiliários em período de eleição. Sim. Então eu reparei lá em 2018 que a bolsa aquele sobe e desce maluco e tal, e os fundos imobiliários estavam tranquilinhos. 2018 não, 2014. 2014. E aí na época eu escrevia uma coluninha para o Infomani, até escrevi. Se alguém der um Google aí vai achar. Eleições, estou nem aí, se não me engano. Foi esse o nome título que eu dei. Então mostrava num gráfico de linha, visivelmente dava para ver o Ibovespa se chacoalhando. Tô rico, tô pobre. E o IFIX, né, tranquilão lá. Só. Depois, estudando e tal, eu fui aprender a fazer essa conta um pouquinho melhor. E aí fui calcular a média, desvio padrão, fazer testes estatísticos. E aí eu fiz isso para 2014, 2016. E fui quebrando a análise da volatilidade dos fundos imobiliários antes, durante e depois da eleição. Sim. E aí, o que eu considero durante a eleição? Você tem que ter critério para isso. Eu pego no site do TSE quando que ele autorizou o início e o final da campanha eleitoral. Isso tem uma data específica? Ou tem sempre uma data específica. Tá.
Veio mudando nos últimos anos, né? A de 2018 foi bem mais curta do que a de 2014. Tá bom. Mas quando você se propõe a fazer um estudo desse, que ele é sempre imperfeito, você tem que ter critérios para mostrar. Né? E aí, então, o que eu considero o período eleitoral? O que o TSE considera? Aí não tem o que discutir nesse sentido. E aí, o que eu observei? Nas 3 classes de ativos, então, eu comparei o IMAB 5+, né? Tesouro IPCA longo, Ibovespa e o IFIX. Antes da eleição, a volatilidade é menor. No período eleitoral, a volatilidade explode do Ibovespa, vai ficar muito maior. A do IMAB fica muito maior, a do IFIX diminui. Aconteceu em 2014 e aconteceu em 2018. E aí, quando termina a eleição, a volatilidade dos outros 2 volta bastante, mas fica um pouquinho maior do que era antes do período da eleição. Então, você pega um gráfico que tem uma situação assim, de Ibovespa e do IMAB. Se pensar na volatilidade, ela aumenta muito no período eleitoral, depois ela diminui, mas não chega a voltar para onde estava originalmente. Só que fundo imobiliário não. Ela diminui no período eleitoral, depois ela volta para onde ela estava. É muito curioso. Né? E aí uma coisa é você conseguir fazer um teste e mostrar isso. Outra coisa é explicar. Primeiro que a estatística não explica nada para ninguém. Não. Né? É o estudioso que oferece algum tipo de interpretação. Sim. Então, cara, eu não tenho uma explicação para isso. Não tenho uma explicação para isso. Pode falar, mas tinha pouco investidor. Em 2014 tinha muito pouco. Em 2018 tinha pouco em relação a hoje, muito mais em relação a 2014. Bom, vamos ver como é que vai... 2022 vamos testar de novo isso. Esse ano. Para quem não sabe, o Arthur ele faz doutorado lá na FEA, né? Isso. Então ele está bem voltado aí para essas artes marciais. E a gente até conversou, porque eu faço mestrado também em economia. Mas é até uma brincadeira que eu faço, né? A gente olha muito dado e a gente acha que parece que a gente é dono do mundo, né? Com a capacidade de prever. E aí sempre que acontece, né? Os modelos, né? Eu até brinco. Leiam a carta do Roberto Campos Neto, né? Esse ano, com todos aqueles modelos, aquele aparato. O que ele falou ali foi o seguinte, não estava previsto no modelo, entendeu? Então vamos ajustar para a próxima. E sempre é assim, né? Mas lógico que é muito importante a gente ter a ideia desses dados. Mas, Arthur, ano de eleição, ano complicado, não tanto para fundos imobiliários, mas eu queria entender o que você acha, qual o cenário atual e a perspectiva para esse ano e para o ano que vem dentro da indústria. Cara, pelo que eu venho observando de ano eleitoral, a volatilidade aumenta na bolsa, aumenta nos títulos públicos. O fato da volatilidade dos fundos imobiliários não aumentar muito, não significa que eles não possam desvalorizar em função disso ou valorizar em função disso, tá? A volatilidade, ela se manifesta no sobe e desce. Se eu pegar e tiver um período só de alta, a volatilidade não é tão grande. Se eu tiver um período só de queda, a volatilidade não é tão grande. Embora ele tenha mudado de patamar de um período para outro. Sim. Tá? Então, como a volatilidade dos títulos públicos aumenta muito, e os títulos já estão altos, cara. Já tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 5,7. Se vier um estresse grande na eleição, isso vai para onde? 6,5, 7? É possível que os fundos imobiliários acabem tendo que cair um pouquinho. Com certeza. Tá? Embora não vai na mesma magnitude, não guarda a mesma correlação antes do período eleitoral. Tá. Porque acho que o mercado faz essa leitura assim. Esses caras vão ficar loucos aqui, mas a gente sabe que depois a coisa estabiliza. Essa é a impressão que eu tenho. Então, o que eu quero dizer? Nessa hora, tem um perfil de investidor que poderia migrar para fundo imobiliário acreditando que a volatilidade vai ser menor? Até tem, mas é o perfil do investidor maior, institucional, o gestor de fundo de pensão que não interessa a volatilidade para ele. Não interessa, o cara está olhando para dali 20, 30 anos, volatilidade só vai fazer ele mandar uma cartinha para o cotista dele, que o cotista vai falar, nossa, estou perdendo dinheiro, e não tá, vai ficar tudo bem daqui 3 meses e tal. Sim. Então poderia esse cara falar, vou migrar um pouco mais para fundo imobiliário? Sim. Agora, o investidor comum, por mais que ele adore fundo imobiliário, aparecem oportunidades no Tesouro IPCA que são raríssimas, que tem que ser aproveitadas. Sim. Né? Você vê um negócio pagando IPCA mais 6, mais 6,5 e tal, tem que aproveitar. Ou quando a curva dá uma estressada ali, o pré sofre, e você fala, não sofre tanto não, que tem oportunidade aqui. E aí passa a eleição, não importa se é o candidato A, B, esquerda, direita, em cima, embaixo e tal, passou a eleição,
passou o período de incerteza. Risco é incerteza que é possível ser medida, não é isso? Sim. Então, quando você tem lá 3, 4 possibilidades de um presidente ser eleito, a incerteza exacerba, o risco aumenta. Depois, um deles foi eleito. Se era o que você gostava ou não interessa, mas a incerteza diminuiu. Sim. E aí, naturalmente, a volatilidade desses títulos diminui. Não sei se eu posso falar isso, mas é que você está no período que você está no limbo, né? Você não está no céu nem no inferno. Você pode ir para o céu ou você pode ir para o inferno. Mas você tem a certeza para onde você está indo. Né? É mais ou menos isso. Certeza não digo, mas menos incerteza. Não, entre aspas, né? Aí você vai ajustando. Até o Alexandre Cabral. O grande Cabral. Ele mandou aqui palavras dele, hein? Para o Arthur. Que homem completo, advogado, estatístico, entendedor de FII. Mas, engano bem, né, Cabral? Então, depois dessa do Cabral, um abraço para você. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Infelizmente estamos chegando no fim, mas queria que deixasse as suas considerações finais aí para o nosso ouvinte, Arthur. Carter, essa história toda que está acontecendo com o fundo imobiliário agora e tal, que gera aquela incerteza toda, só reforça a importância da gente diversificar, ter menos paixão pelo investimento, mais paixão pelo seu patrimônio do que pelo investimento, entendeu? Investimento é portfólio, portfólio é perfil. Sim. Então, cada um deve ter um portfólio e o meu portfólio não pode ser igual ao seu. Você tem 33 anos, eu tenho 43, como é que dá para ser igual ao seu portfólio? Tá certo? Você tem uma circunstância de vida diferente da minha. Então, cada um que entenda a sua circunstância, diversifique, monte um portfólio e fique tranquilo com esses chacoalhões, porque eles vão acontecer. Por eleição tem a cada 4 anos. Se eu estou investindo para um horizonte de 20 anos, vou passar por pelo menos 5 eleições. Sim. 30 anos, né, mais do que isso. Mudança de juros acontece a cada 45 dias, reunião do Copom. Sabe? Então, é menos barulho, menos dia a dia, e mais sentar, respirar, planejar, executar. Cara, deixa rolar. Né? Investimento é isso. Planeja, executa, diversifica, aproveita as facilidades de diversificar internacionalmente e diversificar também, não é concentrar todo o dinheiro lá fora. Sim. E fica tranquilo. Faz o PDCA aí, toca o barco. Preservar patrimônio primeiro e multiplicar um pouquinho depois. Tá certo. Arthur. Valeu, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.